Olá, eu sou Karine, presidente do grupo teatral Os Bruxos da Corte. Hoje eu venho falar sobre o projeto Guardião de Memórias, Os Bruxos da Corte e o Teatro de Palhoça. Esse projeto ele foi contemplado no edital Circuito Catarinense 2024, recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc aplicados no estado de Santa Catarina pela Fundação Catarinense de Cultura. O objetivo desse projeto é a preservação e manutenção da história do grupo teatral e também do Teatro de Palhoça, já que um dos motivadores desse projeto foi a celebração de 20 anos de ações ininterruptas deste grupo, que começou sua atuação na Praia da Pinheira, sul do município de Palhoça, e depois no centro de Palhoça, hoje ocupando a Praça Céu das Artes. O objetivo desse projeto, então, é a preservação da memória cultural, tanto dos Bruxos da Corte, quanto teatral de Palhoça. Por ser um dos grupos mais antigos, a nossa trajetória, a história do grupo, abarca diversas ações, produções e criações teatrais, e também pessoas que passaram pela nossa escola e que hoje têm seus grupos e fazem da nossa rede cultural e teatral de Palhoça mais forte. Eu sou o Takashi Severo, sou um dos fundadores dos Bruxos da Corte e vou falar sobre o nosso projeto Guardião de Memórias, a história do teatro em Palhoça. O processo, O processo desse projeto, ele foi se revelando para nós. A gente veio com uma intenção muito clara do que queríamos, que era poder resgatar a nossa história, o acervo de escritos que nós temos, de textos, de reportagens, nossos figurinos, nosso cenário. E o que parecia assim muito claro no início, muito certo do que queríamos, aos poucos foi acho que nos trazendo a realidade, né? Acho que um dos maiores desafios foi encontrar exatamente o que era perdido, né? Então, o grupo já tem 20 e tantos anos, e havia uma outra tecnologia, então poucas fotos, a questão dos figurinos, né, muito se perdeu, o cenário, muita coisa a gente, principalmente na pandemia, a gente perdeu por estar sem sede, né? Então a gente foi percebendo na busca da memória o quanto que havia de falta, de lapso. O processo de criação desse projeto, desde a sua concepção, da escrita, das definições de como seriam, né, essa pesquisa, foi muito importante para o grupo teatral. Primeiro, porque foi um trabalho que envolveu diversas pessoas que são nossos pares, nossos parceiros nessas atividades culturais. Envolveu também integrantes jovens, né, da juventude do nosso grupo, que fazem parte da Escola de Artes e que estão iniciando nessa carreira, nessa jornada que é o teatro e as artes, né, a cultura no Brasil. Então, meu nome é Eli, eu sou bibliotecária, sou funcionária aqui da Fundação Esporte e Cultura, trabalho na Biblioteca Pública já há mais de 20 anos e fui convidada pelo Takashi para participar desse projeto de memória do grupo, que eu acompanhei, né, essa história lá desde 2005, 2006, por aí, e com esse propósito de orientar, de contribuir com a parte técnica, né, de catalogação de toda essa memória. Nesse tempo todo, nós catalogamos os textos escritos, né, nossos integrantes,
Catalogamos os figurinos das peças, o clipping de todas as apresentações e atividades culturais que realizamos. Catalogamos as nossas viagens, participações em festivais, figurinos, cenário. Catalogamos também as fotos, vídeos. Organizamos todo o nosso material de acervo em forma de inventário. E ele vai ficar disponível em plataformas online. E toda essa pesquisa resultou numa exposição que foi inaugurada no dia 30 de maio na Praça Céu das Artes, durante um evento do grupo teatral Os Bruxos da Corte, finalizando um projeto de Pontão de Cultura, na qual nós fomos proponentes. Após isso, essa exposição foi para Barra do Aririú, um bairro de Palhoça, durante uma feira, e até dia 3 de julho está em visitação no Centro Cultural de Palhoça, que fica localizado no centro. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 19 horas da noite. E ao mesmo tempo acho que é sempre muito revigorante, muito incrível essa experiência de rememorar, né? De lembrar as coisas que aconteceram, as pessoas que passaram por esses processos, a história do grupo, suas etapas. Então acho que teve também essa parte muito legal desse encantamento com a memória. Bom, o meu processo no Guardião começou com a avaliação e a organização dos figurinos, né, que foram utilizados e guardados ao longo desses 20 anos, desses primeiros 20 anos dos bruxos. E também das clipagens, os recortes de notícias, de jornais, de revistas, e também das fotos que já estavam digitalizadas. Então, organizar esses arquivos e entender toda essa história, né? Então, entrei de cabeça, fui entendendo quem eram esses personagens, quais eram essas histórias, essas peças, essas ações, e todas as pessoas que estavam construindo essa história, né? E foi um processo muito especial, muito gostoso, assim, porque, enfim, no final parecia que eu conhecia todas aquelas pessoas, que eu tinha feito parte de tudo aquilo ali também. E aí, com todas essas informações levantadas, a minha missão era transformar isso em uma exposição, né, física, contar essa história visualmente através de uma exposição. Como eu trabalho muito com livros, né? Não com peças, né? Pensar o registro da história do teatro vai além, né, um pouco do que a gente costuma fazer com os livros, né? Então, o desafio era mesmo esse, né? E buscar também informações de como fazer essa estrutura, né? De criar um formato para deixar esses registros também de uma forma acessível depois, né? Então, pensar nos recortes ali, nos jornais, nas notícias, parecia uma coisa mais simples, né? Assim, cria-se uma estrutura numa página, no computador e no Excel, e a gente foi registrando isso, né? Agora, o figurino já era algo que tinha que pensar como fazer, né? Porque era algo novo também para mim, pensar numa peça e como deixar isso registrado, né? O que eu queria destacar, ou que registro, né? Deixar estruturado ali, né? Mas depois eu fui me encontrando assim com cada
cada coisinha ali que precisava, né? O título primeiro iniciar dando esse contexto da peça, né? E depois identificando cada peça com o personagem, local, ano, quem produziu essa peça, né? Todas essas informações eram importantes de deixar registrado. Acho que o maior desafio foi a gente criar um método de memória, talvez, de criar, porque para a gente era inédito, né? A gente se deparou com o primeiro grande desafio, que foi de resgatar a história anterior ao nosso grupo, os Bruxos da Corte, né? Os Bruxos da Corte começam em 2003 e nessa pesquisa a gente encontra a existência de um teatro municipal de Palhoça, né, que é do século XIX, e que o pouco de memória que tem era enquanto ele estava em escombros, né, enquanto ele estava já num processo de abandono. Então a gente não há nenhuma memória, né, das peças que se passavam, de quem eram os atores antigamente. A gente encontra também a história do Rio Apa, que foi um dramaturgo que fez nos anos 70, ali em Florianópolis, ele fazia a Paixão de Cristo, né? Uma paixão que durava 3 dias e 3 noites, ali nas dunas da Joaquina, da Lagoa da Conceição, e que é um artista radicado em Palhoça, na Pinheira, né? E que também esteve muito ligado ali ao início dos Bruxos da Corte. Acho que dentro da nossa história, né, também a gente, eu acho que esse é o grande desafio, né, de como encontrar uma metodologia de memória, de acervo museológico, de memória virtual, de como que a gente faz essa catalogação e principalmente como que essa memória pode ficar disponível, né, para as pessoas em geral, pesquisadores, né? E aí a dificuldade foi de entender, porque a gente tinha um espaço físico, né, limitado, a gente usou uma sala de exposição no Centro Cultural de Palhoça, que é uma sala ótima e tem uma estrutura muito boa para uma exposição, mas é uma sala fechada e limitada, e talvez para contar a história de 20 anos dos Bruxos da Corte, a gente precisaria do ginásio do Caranguejão e um pouquinho mais. Meu nome é Carize Fernandes, sou atriz, diretora de acessibilidade dos Bruxos da Corte, intérprete de Libras, uma pessoa PCD. Dentro do projeto, eu estou responsável na assessoria de acessibilidade e de fato foi feito através de QR Code, audiodescrição, e fora do projeto a gente está sempre à disposição para estar fazendo a acessibilidade. A ideia, a dificuldade foi entender o que entrava e o que não nessa exposição, né? E também como contar essa história de uma forma interessante através dessa exposição, né? Que era estática. E que não ia ter um narrador, a gente precisava narrar essa história de forma visual. A gente optou por contar essa história, dividir essa história em eras, né, em momentos, de acordo com a localização dos bruxos, ou com o contexto político, ou até de momentos históricos, como a pandemia, né, que dividiu quase toda a história em um antes e depois. E a partir disso a gente conseguiu focar mais nas conquistas e nos desafios de cada uma dessas fases. E também, pensando na exposição, né, contar essa história e trazer os elementos de cada uma dessas fases. Dentro da prática do grupo, a gente trabalhou sobre a questão atitudinal, com todos dentro das pessoas que estavam no grupo, atitudinal, como tratar, como recepcionar, estava sempre à disposição também. Foi trabalhado através do levantamento dos objetos cênicos que o grupo tem e dos figurinos, tipos de tecido, com que material é feito, a coloração, foi feita a descrição de todos eles e a audiodescrição através de um QR Code para a pessoa com deficiência visual
pessoa cega, ela poder ter essa disponibilidade de acesso. Né, para além do banner que tinha ali a história escrita, eu me preocupei muito também em trazer provas de que essa história aconteceu, né, então fotos e os próprios recortes de jornais, de revistas, figurinos. Em alguma das fases, né, os bruxos receberam muitos prêmios, então tinham lá esses prêmios também, e eu acho que, assim, o público, né, a pessoa que foi visitar a exposição e conhecer essa história, conseguia também fazer essas conexões, né, "Ah, essa peça foi citada aqui no banner e aqui tá a foto dela, e ela foi divulgada nesse jornal aqui, nesse dia, e aqui tá o figurino dela". Então eu acho que isso trouxe essa sensação de imersão, assim, foi algo que eu me preocupei muito em fazer para ser algo interessante, né, para ter um apelo visual e até tátil, que para que não fosse algo entediante, que a pessoa se interessasse do início ao fim e que também trouxesse toda essa emoção que realmente aconteceu ao longo dessa história, né, não foi uma história entediante. Então eu tentei ao máximo transmitir isso através da exposição. Eu acho que o que não foi possível é a gente dar conta da totalidade, né? A gente achou que ao final do projeto teríamos já tudo catalogado, a gente teria encontrado cada pedaço do quebra-cabeça de memória, e acho que o que a gente percebe é que a memória ela está sempre fugindo de nós, ela é sempre fugidia. Então quanto mais a gente acha que encontrou, mais a gente percebe que cria uma lacuna. Então eu acho, e ao mesmo tempo é algo que a gente não deu conta, mas que é instigante, né? Não é algo que dá errado, que é paralisante, mas pelo contrário, nos instiga a continuar procurando, né? Então acho que a memória é sempre é uma matéria-prima que nos leva ao movimento, né? Não a uma estagnação. É claro que tem coisas que eu sonhei, que eu idealizei, que não puderam ser realizadas, né. Eu queria, por exemplo, fazer uma marcianita, que era a Kombi na qual os bruxos viajavam, e eu queria fazer uma em tamanho real, recortar as janelas para que a galera pudesse tirar uma foto ali, fingir que estava viajando de marcianita pelo Brasil, mas não rolou, não encontrei uma gráfica que fizesse esse serviço, ou pelo menos não com o material que a gente tinha, né, com as fotos que a gente tinha da marcianita, que não tinha uma resolução muito boa. Então, teve algumas coisas que eu tive que declinar, mas no geral eu sinto que a gente conseguiu contar essa história muito bem, assim, e trazer, né, um pouco dessa emoção e de tudo que foi vivido através da exposição. E aí, para além, né, para quem não pôde estar na exposição, ou para quem nem mora na Palhoça, a gente também transmitiu todo esse material em posts para as redes sociais, para que essa história também alcance outras pessoas. A acessibilidade nas questões culturais ela é essencial, porque a gente dá oportunidade para que todos possam estar tendo acesso à cultura. A gente, a partir do momento que a gente faz tanto em eventos musicais, teatrais, ou como oficinas também, e também como a nossa mostra de tanto tempo, né, do Guardião, dos bruxos, mostrar que como é feito todo esse detalhamento de figurino, de cenários e os textos que são trabalhados. E eu acho que é essencial, porque todo ser humano tem o direito ao ir e vir, isso é constitucional, e ele também tem o direito à cultura, e isso a gente tem que proporcionar a cada um desses seres viventes, dessas pessoas que estão aí tendo a oportunidade de estar interagindo com a sociedade no geral. E faça o seu trabalho, né, que eu acho que é inspirar. Eu acho que a importância de a gente contar a história até aqui é, primeiro, mostrar o que foi feito, contar o que foi feito, que muita gente não tinha noção, depois que, né, algumas pessoas visitaram a exposição, comentaram comigo que, nossa, eu não fazia ideia que os bruxos tinham viajado, ou que tinham ganhado prêmios, ou que essa peça que está sendo apresentada agora já tinha sido apresentada lá em 2004. Então eu acho que é importante que se conheça essa história, que tudo isso já aconteceu e que, claro que a história não acaba aqui, né? E eu acho que conhecer o que já aconteceu também traz essa esperança, essa chaminha de que pode acontecer mais, sabe? De que é possível, de que enfim, por mais difícil que seja às vezes, vale a pena, sabe? Então acho que essa que é a
a importância de a gente contar essa história, e eu tentei muito trazer essa chama através da exposição e também através dos posts das redes sociais, de tanto celebrar os bruxos e toda essa história tão importante que eles tiveram, assim como todo o teatro na Palhoça, né, a gente tentou ao máximo trazer também o quanto o teatro da Palhoça não se resume aos bruxos, mas tem todos os seus outros grupos e todas as suas outras histórias. Essa preservação eu acho que assim é essencial, porque eu dentro do grupo não sabia que tinha tanta história, tanta coisa a ser disponibilizada para a gente poder estar vendo esse detalhamento dessa história linda que é dos bruxos, né? Então é muito lindo ver essa cultura vibrante, vivente, é viva mesmo, literalmente viva, apesar do tempo que se passou. Então eu acho que essa memória cultural ela tem que estar sempre inserida no nosso dia a dia, para a gente não esquecer que a gente é feito do passado, para poder fazer um presente e um futuro muito melhor e muito mais adaptado para todos. E é isso, e de celebrar essa história e também incentivar as novas histórias. Espero que daqui a 10 ou 20 anos a gente possa encher aí sim o Caranguejão com mais histórias que estão por vir. Olá, eu sou o Danilo, faço parte dos Bruxos desde 2022, comecei como elenco e hoje eu fico responsável pela identidade visual do grupo. O processo de criação da identidade visual do Guardião de Memórias foi muito emblemático, né? Começou muito antes, já desde a estruturação do projeto. Então, a ideia era representar o teatro, representar o grupo, mas foi muito difícil porque, justamente, é um grupo de teatro com muitos anos, mas também é uma escola de arte, mas também é um ponto de cultura. Então, tem muita coisa que engloba os Bruxos da Corte, e a ideia era transformar e poder transmitir tudo que o projeto queria através da identidade visual. Então a ideia de trazer o papel envelhecido como uma mensagem de algo de antes. Tivemos algumas versões antes do resultado final, onde a gente trouxe, por exemplo, a cortina do teatro, ou a caixa cênica, enfim. A ideia também da fonte ser, com cada fonte ser diferente, com um peso diferente, justamente para trazer isso de muitas coisas que os Bruxos da Corte já fizeram e coisas diferentes. E acho que o maior desafio foi justamente isso, né? Condensar todas as coisas que os bruxos já fizeram em um projeto e, sem perder a essência, sem ficar muito diferente do que o projeto propunha, no caso, né? E eu acho que o mais legal foi poder vivenciar toda essa trajetória dos bruxos e ver, assim, num papel, ver na tela, tudo que os bruxos já fizeram e deixar vivo isso, né? Manter essa memória conservada para as próximas gerações que virão aí dos Bruxos da Corte. E é isso. Meu nome é Luciano, eu trabalho usando o nome de LS Alves, trabalho com cinema desde 2011, na Palhoça, né? Minha carreira de cinema começa na Palhoça. E está bem ligada ao grupo dos Bruxos da Corte, sempre transitando essa questão das linguagens cinema e teatro, teatro e cinema. Assim, a busca de uma memória eu acho que é sempre uma coisa complicada, porque principalmente quando você está trabalhando, você não é do ramo, você não é um historiador, você não é um bibliotecário. Então, como é que você busca a história? Você começa a aprender a buscar a história. E quando a gente está fazendo as coisas, quem está executando não está preocupado com o registro. Normalmente. Não são todos, mas a questão é, se você está fazendo um filme, a tua preocupação é entregar o melhor filme, as melhores imagens, a melhor história. Registrar como você está fazendo aquilo não é teu objetivo. Quando você está fazendo uma peça de teatro, o teu objetivo é emocionar o público, se comunicar com ele, efetuar a troca. Agora, não é a sua preocupação principal mostrar, guardar, registrar o caminho que te levou até ali. Normalmente a gente faz os registros por uma questão de prestação de contas,
para provar para quem incentivou, para uma lei de incentivo, ó, provar que a gente fez. Mas nem sempre isso é pensado na questão de o que eu posso deixar registrado para daqui a 50, 100 anos? O que isso aqui pode mostrar no futuro sobre o hoje? Porque a gente está executando. O que traz então esse projeto para nós é uma profundidade na hora de pensar o que estamos fazendo. Então agora o que acontece? Muda o paradigma. Eu estou fazendo, eu quero fazer o melhor. Mas além de fazer o melhor, eu quero deixar um legado historiográfico, um legado de documentos, um legado que possa mostrar qual o caminho que a gente seguiu e as coisas que aconteceram. Eu imagino que eu vejo que a importância do projeto é essa. Nesse sentido, às vezes a realidade, ela parece que ela falseia a nossa memória, né? Porque muitas coisas, ainda mais no teatro, né, que trabalha com o instante, então nós temos a impressão de que as coisas foram diferentes e que foram do jeito que a gente lembra, né? E realmente quando a gente se depara com a realidade, a gente leva um susto com a realidade, como se a realidade fosse falsa, né? A história que a gente lembra é que é a verdadeira, né? Então eu acho que nesse sentido essa busca da memória, ela, quando a gente traz a realidade, é um baque. É assim, posso estar falando besteira, mas eu acho que a realidade, quando você para pensar o que é a realidade é algo que não existe. A realidade, eu crio uma realidade dentro da minha cabeça, você cria uma realidade dentro da sua cabeça, porque a nossa realidade é o que? A interpretação do mundo pelos fatos que nos chegam, pelos estímulos que recebemos, a gente interpreta e codifica isso de uma certa forma. Então, mesmo que eu coloque uma câmera para filmar um evento, uma pessoa, um fato, a interpretação disso, ela vai se tornar pessoal baseada nas vivências e no estudo da pessoa que vai observar aquelas imagens em movimento. Porém, a questão é, independente dessa questão das múltiplas realidades individuais, os registros existem. Os registros existem e nós temos que mantê-los de alguma forma, manter alguma coisa, tentar atravessar um pouco além do tempo da nossa vida com esses registros, porque eles também vão morrer mais cedo ou mais tarde. Os registros também morrem. A pintura da caverna desbota, a pedra da inscrição rupestre carcomida pelo vento, pela água, então tudo acaba, mais cedo ou mais tarde, tudo se vai e vira outra coisa. Mas enquanto a gente está aqui, eu acho que uma das coisas legais que a gente pode fazer é estender o tempo da realidade, estender o tempo desses fatos para além de nós, porque funciona como viver em sociedade. A gente vive em sociedade, a gente não vive só para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, a gente vive também para interagir com os outros e levar além as coisas, expandir o mundo, expandir o universo, expandir a existência. Então eu vejo que os registros, a gente faz os registros e temos que tomar cuidado. Eu que trabalho com audiovisual, mudam os suportes, mudam as tecnologias, e acho que faz parte da nossa vida, da nossa essência, até como sociedade, expandi-los, levá-los além de nós. E uma outra questão é quando a gente não encontra a realidade, e aí a gente fica apenas com a nossa narrativa, com a nossa lembrança, sem encontrar um fato histórico, né? Sem encontrar um mecanismo que embase essa memória. E o que nos faz duvidar se aquilo realmente aconteceu
ou se foi algo sonhado, né? Se foi algo... E, por outro lado, também o quanto de coisas que a gente perde, né? Perde por não ter memória. Hoje a gente tem trabalhado uma peça chamada Palhostock, falando de um festival que aconteceu em Palhoça, em 74, um festival muito importante para a história cultural desse município, e como que a falta, né, da memória, né, da realidade concreta, enfim, faz falta, né? E como como se perde, né? Porque essas histórias ainda a gente consegue recuperar de algum jeito, mas quantas histórias como essas a gente se perdeu e vai perder, né? O que ameaça, pelo menos no meu ramo, que ameaça a nossa memória é a armazenagem, é suporte, é o custo de guardar isso, de fazer a manutenção, as cópias de segurança, porque poucas pessoas são treinadas para isso. Isso é uma discussão que quase não se tem, porque o foco é na produção do novo. A gente está sempre correndo atrás do novo, é que nem o horizonte, é o futuro, a gente está sempre lá na frente, a gente está vivendo na frente, está correndo e as coisas estão ficando e a gente vai abandonando. Então, esse projeto ele acaba te dando um gatilho e te despertando. Oi, como é que você vai fazer com esse teu passado? O que tu vai fazer com esse teu passado? Tu vai deixar ele se acabar todo, tu vai fazer um registro, tu vai guardar isso, tu vai cuidar? O que deu certo, eu penso que a gente, ao final do projeto, nós temos já uma metodologia criada, né? A gente já agora parte de acho que tem uma coisa interessante nesse projeto, que ele não encerra ao final dele, né? Esse projeto, ao final desse processo, a gente encontra é um jeito de trabalhar, um jeito de estar, de produzir, que contemple essa memória, que contemple esse acervo. Então agora, uma vez que a gente já catalogou nossa história, a gente percebe que a história ela está sempre sendo produzida, né? A cada hoje que vira ontem, a gente já tem agora uma equipe articulada, uma equipe que está imbuída, engajada nesse fazer. Então, eu acho que isso é o que mais deu certo, né? A importância da memória cultural, né? Aí que tá. A cultura reflete o momento. A cultura, assim, por mais que você não queira, a cultura é um reflexo do agora. Não interessa se tu está fazendo ficção científica sobre o futuro, ou se tu está encenando uma peça teatral sobre o Império Romano. No fundo, tu está falando sobre o agora. Então, a memória cultural é uma forma de você poder olhar para uma sociedade que já não está mais aqui e tentar entender, tentar captar qual é o espírito do momento, o que era importante para eles, o que eles estavam discutindo, que eles tinham medo, o que eles desejavam. Tu pode encontrar isso em livros históricos, em documentos, nesse tipo de coisa. Mas se você for olhar na arte, na cultura, no folclore, eu acredito que você vai encontrar um alimento mais rico do que somente nos documentos históricos oficiais. Então, para a gente entender melhor o passado, é importante que a gente tenha acesso a essa memória cultural, né? E olhando o passado, estudando o passado, que a gente consegue agir com um maior discernimento no agora. Eu acho que à medida que a gente começa essa estruturação do acervo e da memória do grupo, é importante continuar, né? Manter, divulgar, né? Para que isso também chegue
né, para todas as pessoas, para a comunidade, e isso desperte também, né, essa vontade de participar, né? Muitas vezes as pessoas estão lá, os jovens estão lá e falta isso, né, falta saber que a gente dispõe, né, que a gente tem um grupo de teatro, que a gente produz cultura, né? Eu acho que as surpresas, foram algumas surpresas. Acho que a primeira, talvez, o que mais me chama a atenção é como a gente esquece das coisas que já fez. E não é esquece porque aquilo não tinha importância, é porque acho que a gente tem um limite mesmo de memória, né? Então revisitar essa história, ela é muito surpreendente, nesse sentido de revelar o que já foi. Outra questão que eu acho que surpreende é perceber que aquilo que parecia muito tênue, né? Os sonhos que a gente tem são muito tênues, né? São muito fáceis de esquecer, muito fáceis de não acontecer. Então também é surpreendente perceber que aquele movimento que a gente iniciou há 23 anos atrás, em 2004, né, numa vila de pescadores como é a Praia da Pinheira, como isso reverberou, como esse movimento cresceu, como ele foi se amadurecendo e expandindo, né? Saindo ou indo além da questão teatral e percebendo que a gente está sempre articulado com outras pessoas, né? E que o sonho de uma pessoa reverbera com o sonho de outras e que isso vira ação. E quando a gente percebe aquilo que a gente percebe que é uma importância, né? Não que a gente se dê ares de importância, mas de que sim, as coisas que a gente faz nesses dias e noites, né, que nos é dado viver, elas reverberam sim, e acho que nesse sentido é sempre um convite a uma esperança, né, porque é muito fácil a gente ceder à tentação da estagnação, de que não é possível mudar as coisas, não é possível criar coisas, né? E quando a gente olha essa nossa história, é surpreendente perceber que sim, que essa história não é uma história de uma pessoa ou de outra, mas sim uma história de uma geração, uma história de um movimento, e que a gente percebe também como a própria cultura de Palhoça, ela tem se desenvolvido. Então, se antes a gente tinha um cenário em que não havia grupos de teatro, hoje nós temos 2, 3, 4 grupos de teatro. A gente percebe como amadureceu a nossa cultura coletiva, como hoje a gente tem esse espaço em que estamos agora, que é um espaço teatral, em que há leis também de incentivo, editais públicos, um conselho de cultura. Então é também surpreendente perceber como o mundo está em transformação e como a cultura é potente, como ela está viva. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, lá em 2013, eu ficava observando essas coisas, né? Onde que eu encontro essas expressões da cultura aqui na cidade, né? A gente tinha a biblioteca, tava ali, né, sobrevivendo, meio perdida ali. E aí quando eu li o livro do José Lupércio Lopes, eu vi assim que ali que ele destacava, né, que ele trazia uma riqueza cultural, né, sei lá, no início do século passado, e eu não entendi assim como que a cidade não tinha, né, um grupo de teatro, ou pelo menos eu não conhecia, né? Então depois quando foi se estruturando o grupo Bruxos da Corte, isso me trouxe uma alegria muito grande, porque se via que, opa, né, vamos ter de novo dentro da cidade
o grupo de teatro, né? E eu acreditava muito nesses jovens ali e se viu uma trajetória muito bonita, né? Muito bonita, com o crescimento, com o desenvolvimento desses atores, né? A composição das peças, as apresentações, as viagens, né? Na cidade, fora da cidade, depois fora, né? No estado, os prêmios que chegaram, tudo isso sempre foi muito significativo para mim, né? Porque me trazia de volta aquela esperança de quem sabe, né? Agora a gente vai caminhar para ter de volta aquilo que o José Lupécio Lopes nos contava, né? No seu livro. Então isso me deixou sempre muito feliz. E participar, né, também do projeto é uma garantia, né, de manter essa memória. Ai, que eu amo o grupo onde eu faço parte. Eu sou apaixonada, vou chorar. Eu sou apaixonada e eu não escondo de ninguém o quanto eu amo esse grupo, o quanto é essencial essa história e o quanto cada um faz parte da minha vida. E eu só tenho a agradecer a cada um que já passou pelos bruxos e passou por essa história tão linda.